Capítulo 8. Da assistência à saúde. Artigo 145. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica prestada pelo sistema de saúde municipal ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, IPSEB ou INSS ou ainda mediante convênio, na forma estabelecida em ato próprio. Capítulo 9. Do direito de petição. Artigo 146. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou de interesse legítimo. Artigo 147. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 148. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 149. Caberão recursos. Inciso 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração e, inciso 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente, às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 150. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 151. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 152. O direito de requerer prescreve. Inciso 1. Em 5 anos. Quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalhos. Inciso 2. Em 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência, pelo interessado, quando o ato não foi publicado. Artigo 153. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante, no dia em que cessar a interrupção. Artigo 154. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 155. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 156. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Artigo 157. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo I. Dos deveres. Artigo 158. São deveres do servidor. Inciso 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições dos cargos. Inciso 2. Ser leal às instituições a que servir. Inciso 3. Observar as normas legais e regulamentares. Inciso 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 5. Atender com presteza. Alínea A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Alínea B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal e, alínea C. As requisições para a defesa da fazenda pública. Inciso 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Inciso 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Inciso 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 11. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 12. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Parágrafo único.
A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 159. Ao servidor público é proibido: inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de chefe imediato. Inciso 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviços. Inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 6. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Inciso 7. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 8. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional ou sindical ou a partido político. Inciso 9. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Inciso 10. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 11. Participar de gerência ou administração de empresa privada de sociedade civil, ou exercer comércio, e nessa qualidade, transacionar com o poder público. Inciso 12. Atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. Inciso 13. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 15. Proceder de forma desidiosa. Inciso 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias se. Inciso 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 160. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Artigo 161. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 162. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos de carreira, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, mas podendo optar pela maior remuneração. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 163. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 164. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo à fazenda pública. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 54, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 165. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Artigo 166. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 167.
As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 168. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 169. São penalidades disciplinares. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade e, inciso 5. Destituição de cargo em comissão. Artigo 170. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 171. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 159, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 172. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 173. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 6 meses e 2 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 174. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Incontinência pública e conduta escandalosa. Inciso 6. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Artigo 175. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida, e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão será comunicada. Artigo 176. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 177. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Ocorrida a demissão de que trata o artigo 174, o ato será convertido em destituição de cargo em comissão prevista neste artigo. Artigo 178. A demissão ou a destituição de cargo em comissão nos casos dos incisos 1, 4, 8 e 10, do artigo 174, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 179. A demissão ou a destituição de cargo em comissão nos termos do artigo 174, incisos 2, 3, 5 e 12, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal, pelo prazo mínimo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 174, incisos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Artigo 180. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 181. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Artigo 182. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 183. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1. Pelo prefeito e pelo presidente da Câmara Municipal, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2. Pelos secretários municipais ou autoridades administrativas de hierarquias inferiores, na forma da lei, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3. Pelo chefe do departamento na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias e, inciso 4, pelo prefeito municipal quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo. Artigo 184. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1. Em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2. Em 2 anos quanto à suspensão, e, inciso 3. Em 180 dias quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso de prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 5. Do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 185. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Artigo 186. As denúncias sobre irregularidade serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Artigo 187. Da sindicância poderá resultar: inciso 1. Arquivamento do processo. Inciso 2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. E, inciso 3. Instauração de processo disciplinar. Artigo 188. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Capítulo 2. Do afastamento preventivo. Artigo 189. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3. Do processo disciplinar. Artigo 190. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 191. O processo disciplinar será conduzido por comissão, comporta de 3 servidores, sendo, no mínimo 2 deles, bacharéis em direito, designados pela autoridade competente que indicará dentre eles o seu presidente. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário servidor destinado pelo seu presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo, ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Artigo 192. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade,
assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Artigo 193. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2. Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório. E, inciso 3. Julgamento. Artigo 194. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 90 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção 1. Do inquérito. Artigo 195. O inquérito administrativo será contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 196. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 197. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 198. E assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente, ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 199. As testemunhas serão convidadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via com o ciente do interessado ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve com indicação do dia e hora marcados para a inquirição, quando será o mesmo intimado. Artigo 200. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acariação entre os depoentes. Artigo 201. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 199 e 200. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, requeri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 202. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em autos apartados e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 203. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do funcionário, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação,
O prazo para defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação. Artigo 204. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 205. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 206. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, de cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Artigo 207. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 208. O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade competente para julgamento. Seção 2. Do julgamento. Artigo 209. No prazo de 60 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 2º. Se a penalidade prevista for a de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1 do artigo 183. Artigo 210. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 211. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora de prazo legal não implica nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 184, será responsabilizada na forma do artigo 163. Artigo 212. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 213. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando traslado na repartição. Artigo 214. O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado do cargo a pedido ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, a caso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 40, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 215. Serão assegurados transporte e diárias. Inciso 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição na condição de testemunha, denunciado ou indiciado, e, inciso 2. Aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Seção 3. Da revisão do processo. Artigo 216. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 217. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 218.
A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 219. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministério Público, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição de comissão, na forma prevista no artigo 191. Artigo 220. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 221. A comissão revisora terá até 90 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 222. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 223. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do artigo 209. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 90 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 224. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Título 6. Disposições finais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 225. A administração municipal poderá conceder gratificação de até 1/3 sobre o vencimento do servidor, de nível técnico ou superior, colocado em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Artigo 226. Consideram-se dependentes do funcionário, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de seu assentamento individual. Artigo 227. Os instrumentos de procuração utilizados para recebimento de direitos ou vantagens de funcionários municipais terão validade por 12 meses, devendo ser renovados após fim deste prazo. Artigo 228. Para todos os efeitos previstos nesta lei e em leis do município, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por médicos da prefeitura ou, na sua falta, por médico credenciado pelo município. Parágrafo 1º. Em casos especiais, atendendo à natureza da enfermidade, a autoridade municipal poderá designar junta médica para proceder ao exame, dela fazendo parte, obrigatoriamente, o médico do município ou médico credenciado pela autoridade municipal. Parágrafo 2º. Os atestados médicos concedidos aos funcionários municipais, quando em tratamento fora do município, terão sua validade condicionada à ratificação posterior pelo médico do município. Artigo 229. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesta lei. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se para o primeiro dia útil o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado. Artigo 230. É vedado ao funcionário servir sob a chefia imediata de cônjuge ou parente até 2º grau, salvo encargo de livre escolha, não podendo exceder de 2 o seu número. Artigo 231. São isentos de taxas, emolumentos ou custas os requerimentos, certidões e outros papéis que na esfera administrativa interessarem ao funcionário municipal, ativo ou inativo nessa qualidade. Artigo 232. É vedado exigir atestado de ideologia como condição de posse ou exercício em cargo público. Artigo 233. A presente lei aplicar-se-á aos funcionários da Câmara Municipal, cabendo ao presidente destas atribuições reservadas ao prefeito municipal, quando for o caso. Artigo 234. Poderão ser admitidos para cargos adequados, funcionários de capacidade física reduzida, aplicando-se processos especiais de seleção. Artigo 235. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público municipal. Artigo 236. A jornada de trabalho nas repartições municipais será de até 8 horas diárias. Artigo 237. O prefeito municipal baixará por decreto os regulamentos necessários à execução da presente lei. Capítulo 2. Disposições transitórias. Artigo 238. Ficam submetidos ao regime desta lei todos os servidores públicos municipais de Santa Luzia.
Artigo 239. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites defendidos em lei complementar federal. Artigo 240. A lei municipal estabelecerá critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto nesta lei e a reforma administrativa dela decorrente. Artigo 241. A lei municipal fixará as diretrizes dos planos de carreira para a administração direta, indireta e do poder legislativo, de acordo com suas peculiaridades. Artigo 242. Os servidores que não foram enquadrados em nenhuma função pública nem concursados terão seus empregos extintos gradativamente e serão exonerados na medida em que o interesse público exigir. Artigo 243. Os atuais servidores efetivos, que na data desta lei estiverem recebidos pelo anterior Estatuto dos Funcionários Lei 678/75 e Lei 1195/87, passarão a ter os seus direitos garantidos por aquelas leis e por esta, desde que não conflitantes. Artigo 244. Fica o prefeito municipal autorizado a transformar, desde que haja disponibilidade orçamentária, a requerimento do servidor, as férias acumuladas na data desta lei por mais de um período para pagamento em espécie. Artigo 245. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Luzia, em 10 de dezembro de 1991. Antônio Teixeira da Costa. Prefeito Municipal. Francisco Lucendo Júnior. Chefe de Gabinete.